Nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol, Bárbara terá uma complicação no cérebro e terá 3 sequelas chocantes. Santiago ficará com tanta dó de ver a filha no estado em que ela se encontrará que tomará uma decisão assustadora sobre o destino da filha. Tudo poderá acontecer quando Bárbara estiver em coma. O médico se aproxima da família da moça e avisa que ela precisará passar por uma nova cirurgia, mas com riscos mais graves. Preocupado, Santiago pergunta: "Como assim, doutor? Quais riscos são esses que o senhor está falando? O que pode acontecer com a minha filha?" Renato, Rebeca e Nicole prestam bastante atenção e ouvem o médico dizer: "Como a operação será feita em um local delicado do cérebro dela, pode ser que aconteça qualquer coisa. Ou ela pode sair completamente recuperada, ou poderá perder o movimento dos braços ou das pernas, ou até mesmo a visão." Nervosa, Rebeca questiona: "E o senhor não tem como nos dar nenhuma garantia de como é que ela vai acordar? Nós não podemos deixar a Bárbara correr esse risco, doutor. Ela é muito vaidosa e jamais iria nos perdoar por uma decisão errada." O médico diz: "Infelizmente, o único jeito da Bárbara sair do coma é realizando essa operação. Eu já busquei diversos outros meios e tratamentos, mas todos eles me levam até o mesmo local. Vocês precisam decidir isso o quanto antes. A Bárbara já está sem tempo." Rebeca respira fundo, chama Santiago em um canto e fala: "Pai, eu não sei se é uma boa a gente autorizar essa cirurgia. Você viu muito bem o que pode acontecer. Imagina a Bárbara acordando sem o movimento das pernas. Ela não iria nos perdoar nunca." Santiago pergunta: "E o que você sugere, minha filha? O médico acabou de dizer que a Bárbara está sem tempo. Você mesma ouviu." Rebeca diz: "Não sei. Talvez procurar algum especialista no exterior ou algum outro tipo de tratamento." Santiago fala: "Nós estamos em um dos melhores hospitais do país. Sem contar que até encontrarmos outro médico, pode ser que seja tarde demais." Renato se aproxima e Santiago pergunta: "Qual sua opinião, Renato? Nós autorizamos ou não essa operação com a Bárbara?" Renato responde: "Se esse é o único jeito da Bárbara sair do coma, então que assim seja." Rebeca respira fundo e diz: "Se acontecer alguma coisa com a minha irmã, saibam que eu avisei." Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Um Lugar ao Sol. Aproveita e me conta se essa novela deveria voltar no Vale a Pena Ver de novo. Deixa seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, Renato e Santiago passam mais alguns instantes pensando, até que decidem autorizar a cirurgia. Eles comunicam ao médico e, sem hesitar, o doutor fala: "Ótimo, eu vou fazer todo o possível para garantir que a Bárbara fique bem. Será um procedimento bastante complicado, devido ao local em que a incisão será feita. Pode ser que demore algumas horas." Santiago diz: "Tudo bem então, eu vou ficar aguardando aqui na recepção. Por favor, vai me avisando sobre a situação de minha filha." O médico fala: "Pode deixar, eu vou mandar que preparem agora mesmo e em poucos minutos começamos o procedimento." Santiago e Renato agradecem. O médico vai embora e começa a se preparar para o procedimento. Renato se senta ao lado de seu sogro e, receoso, Santiago fala: "Eu estou com um aperto muito forte no meu coração, Renato, como se estivessem tentando me avisar de algo grave que vem pela frente." Renato diz: "Calma, seu Santiago, isso deve ser ansiedade, mas daqui a pouco passa. A qualquer momento, o médico vai aparecer avisando que deu tudo certo." Santiago fala: "Não é isso que o meu coração está me dizendo." A cada segundo que passa, Santiago fica mais tenso e mais preocupado ainda. Enquanto isso, em outro canto do hospital, Bárbara é levada até o centro cirúrgico e, junto de sua equipe, o médico avisa: "Atenção, pessoal, será uma cirurgia bastante complicada. Vamos precisar manter todos os nossos olhos atentos, está bem? Qualquer movimento estranho poderá ser fatal. Então, se notarem algo errado, me avisem imediatamente."
Não demora muito e o procedimento começa. Ainda em coma, Bárbara é operada no cérebro e o médico percebe que a situação é bem mais grave do que ele imaginava. Algumas horas se passam, até que de repente, um alarme começa a pitar. Uma enfermeira olha para o monitor e avisa que a pressão de Bárbara está caindo. Aflito, o médico nem pensa e fala: "Meu Deus, ela não vai resistir! Precisamos fazer alguma coisa! O coração está quase parando! Não vai chegar oxigênio suficiente no cérebro! Se eu não fizer nada agora, vamos perder a paciente para sempre!" Correndo contra o tempo, o médico começa a fazer de tudo para salvar a vida da moça. Enquanto isso, na recepção, Santiago aguarda ao lado de sua família, quando de repente, coloca as mãos no peito e começa a passar mal. Enquanto Santiago geme de dor, o resto da família se preocupa e Nicole pergunta: "Pai, está tudo bem com você? O que você está sentindo?" Rebeca questiona: "O senhor tomou seu remédio hoje, pai? É alguma coisa no coração?" Com a respiração ofegante, Santiago diz: "A minha filha, tem alguma coisa grave acontecendo com a minha filha. Eu posso sentir." Também preocupado, Renato pergunta: "Que história é essa, seu Santiago? O que você está dizendo? Se é alguma coisa em relação a Bárbara, saiba que ela está nas mãos de um dos melhores médicos desse país. Nada vai dar errado." Santiago responde: "Renato, alguma coisa dentro de mim está me avisando que a minha filha não está bem. Tem alguma coisa grave acontecendo com ela. Eu posso sentir." Nervosa, Nicole diz: "Credo, pai, que horror! Vira essa boca pra lá, pelo amor de Deus!" Renato começa a acalmar Santiago. Enquanto isso, Rebeca puxa Nicole em um canto e fala: "Se alguma coisa acontecer com a Bárbara, o nosso pai não vai se perdoar nunca. Eu falei que era melhor a gente ir atrás de um outro especialista, procurar um outro tratamento." Nicole diz: "Você mesmo ouviu quando o médico avisou que ela estava sem tempo? Não tem o que fazer." Algumas horas se passam e todos continuam apreensivos, até que de repente, o médico aparece na recepção. Ainda aflito, Santiago pergunta: "E então, doutor, como é que está a minha filha? Deu tudo certo com a cirurgia?" Renato, Nicole e Rebeca se aproximam para escutar a resposta do médico. O doutor respira fundo e responde: "O procedimento em si ocorreu tudo dentro do esperado, mas nós temos que esperar a Bárbara acordar para tentarmos descobrir qual foi a extensão das sequelas." Rebeca questiona: "Como assim, doutor? Então quer dizer que ficou alguma sequela?" O médico responde: "Ainda é muito cedo para dizer qualquer coisa. Temos que esperar ela acordar." O médico termina de explicar como as coisas aconteceram e todos ficam ainda mais preocupados. A família de Santiago entra no quarto de Bárbara e, ao lado da cama, todos esperam a moça acordar. A noite inteira se passa e no outro dia pela manhã, Bárbara abre os olhos. Nicole, Rebeca e Santiago se emocionam ao perceber que ela saiu do coma. E com lágrimas de emoção escorrendo de seu rosto, Santiago fala: "Minha filha, que bom que você acordou! Eu estava desesperado já!" Renato também aparece na sala e Bárbara comenta: "Que dor de cabeça é essa que eu estou sentindo? Tem alguma coisa errada comigo?" Segundos depois, o médico aparece e, ao perceber que ela acordou, começa a fazer diversos exames na moça. Minutos se passam até que o médico pede para Bárbara mexer suas pernas. A filha de Santiago usa toda a sua força, mas não consegue. Com os olhos arregalados de tanto desespero, ela pergunta: "O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo mexer as minhas pernas? O que está acontecendo?" Rebeca respira fundo e comenta: "Eu sabia que alguma coisa iria acontecer, sabia." O médico analisa a situação e fala: "Infelizmente, como eu havia dito, a operação era muito arriscada por conta da parte do cérebro que nós mexemos. Eu vou fazer mais alguns exames, mas ao que tudo indica, a Bárbara não terá mais o movimento das pernas." Todos entram em choque ao escutar aquelas palavras e, mais desesperada do que já estava, Bárbara fala: "Não pode ser, tem alguma coisa errada. Doutor,
Só pode. Não tem como ter perdido o movimento das minhas pernas. Eu sou jovem, bonita e rica. É impossível isso. Deve ter alguma coisa errada acontecendo. Algum engano. Eu exijo que o senhor refaça todos os exames. O médico diz: esses incidentes que acontecem não escolhem idade, aparência ou poder aquisitivo. Qualquer um está sujeito a qualquer coisa. Mas eu vou refazer todos os exames. Com licença. Assim que o médico sai da sala, Bárbara diz para chorar ainda mais e fala: isso não pode estar acontecendo comigo. Parece um pesadelo. Eu não posso perder o movimento das minhas pernas. O que vai ser de mim? Santiago, Renato, Rebeca e Nicole se aproximam de Bárbara e tentam consolar a moça. Momentos se passam até que o resultado dos novos exames chegam e comprovam que Bárbara realmente perdeu o movimento das pernas. Desesperada, a filha de Santiago tenta negar a realidade que caiu e se afunda em uma depressão severa. Já em casa, Bárbara encara seu marido e fala: pode ir. Estranhando, o rapaz questiona: como assim? Do que você está falando? Bárbara responde: eu sei muito bem que você não quer continuar casado comigo. Tudo que você não precisa agora é de mais uma pessoa te dando trabalho. Por isso, eu estou facilitando as coisas para você. Pode ir embora, eu entendo o seu lado. Renato questiona: por acaso você ficou louca? Eu não vou me separar de você por conta desse acidente. Eu jamais faria uma coisa dessa. Parece até que você não me conhece. Bárbara revira os olhos e fala: agora não é o momento para ficar bancando o bonzinho, Renato. Será que você não percebe o que está acontecendo comigo? Renato responde: percebo sim, e eu estou bastante preocupado com você. Desde que você saiu do hospital, você não tem falado coisa com coisa. Eu entendo que não deve estar sendo fácil, mas você precisa se ajudar também. Cheio de raiva, Renato se vira de costas e sai andando. Sozinha, Bárbara diz: falar é muito fácil. Queria ver se fosse você no meu lugar. Bárbara volta para sua cama e começa a dormir. A noite inteira se passa e no outro dia pela manhã, a filha de Santiago acorda e não demora muito para perceber que tem algo errado acontecendo. Desesperada, Bárbara diz para gritar: socorro! Alguém me ajuda! Socorro! Renato acorda e também desesperado pergunta: o que está acontecendo, Bárbara? Você está passando mal? Quer que eu chame um médico? Bárbara responde: Renato, eu não estou enxergando nada. Eu acordei e estava tudo preto. Uma escuridão. Mais preocupado ainda, Renato pergunta: como assim? Você não está vendo nada? Nada mesmo? Sem paciência, Bárbara grita: eu já disse que não! Socorro! Eu preciso de ajuda! Era só o que me faltava! Socorro! Renato fala: calma, Bárbara! Eu vou te ajudar! Mas você precisa tentar manter a calma! Respira fundo! Rapidamente, Renato corre para ligar para o médico. Bárbara continua chorando desesperadamente e fala: isso não pode estar acontecendo comigo! O que foi que eu fiz de tão errado para ter que estar passando por uma coisa dessa? Isso parece um pesadelo. O pior pesadelo que eu já tive em toda a minha vida. Renato continua tentando acalmar a sua esposa. E instantes depois, o médico chega. Ele examina os olhos de Bárbara e logo depois avisa que toda parte do olho dela foi afetada e que infelizmente não funciona mais, como se tivesse desligado para o resto da vida. Apavorada, Bárbara pergunta: o que você está querendo me dizer com isso, doutor? Eu nunca mais vou enxergar nada. Fala pra mim que isso é mentira. Eu te imploro. De cabeça baixada, o médico diz: eu sinto muito, mas você vai precisar começar a se acostumar com a nova vida. Fora de si de tanta raiva, a moça diz para gritar ainda mais alto: eu não quero uma nova vida porcaria nenhuma. Eu quero a minha vida de volta. Isso não é justo, não é? Momentos se passam até que o médico vai embora. Os dias começam a se passar e em todos eles, Bárbara tem uma piora. A filha de Santiago não consegue se recuperar e chega ao ponto de não falar mais coisa com coisa. Todos da família se reúnem para visitar a moça. Santiago se aproxima dela e pergunta: e aí, minha filha, como é que você está?
Estranhando, Bárbara questiona. Filha, quem foi que me chamou assim? Renato responde. Foi o seu Santiago, seu pai. Bárbara diz. Deve estar havendo algum engano aqui. Eu não tenho pai. Todos entram em choque mais ainda, e Rebeca diz. Mas é claro que você tem pai. Que história é essa, Bárbara? Santiago se aproxima de Renato e cochicha. Meu Deus, a situação é bem mais grave do que eu havia pensado. Renato diz. Tem alguns dias que ela não fala coisa com coisa. De repente, Bárbara começa a surtar e dispara a gritar. Vão embora daqui, todos vocês! Eu quero que todos vão diretamente para o inferno hoje mesmo! As pessoas da família se assustam ainda mais, até que Bárbara começa a machucar a si mesma e ameaçar. Eu vou me jogar da escada! Eu quero sair dessa cadeira! Santiago começa a chorar e pergunta. E agora? O que a gente faz? Renato responde. Com todo o respeito e amor que eu sinto pela sua filha, seu Santiago, eu vou dizer que a Bárbara não tem mais condição de se cuidar nem sozinha. Acho que nós vamos precisar fazer aquilo. Santiago diz. Eu nunca pensei que fosse precisar, mas não tem outro jeito. Sem saída, Santiago e Renato internam Bárbara em um hospital psiquiátrico e o responsável pelo local avisa que a moça terá que ficar lá para o resto de sua vida. Este vídeo trata-se de uma teoria. Como a novela é inédita, não há nenhuma garantia de que irá acontecer desta forma. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.